Iniciando o nosso encontro de hoje, nós vamos estudar o texto número 61, Nunca Desfalecer, do nosso livro Fonte Viva, para fechar aqui a nossa semana. E como sempre, ele tem os estudos que a gente faz de sexta-feira, geralmente tem um vínculo com os temas que nós estudamos durante a semana, né? Sempre vem como um complemento daquilo que a gente já estudou de um modo mais profundo, de um modo mais didático, durante os estudos, tanto dos estudos do livro dos médiuns, como também dos estudos do livro Obras Póstumas, né? Então, hoje a gente vai fechar, né, a nossa semana falando um pouquinho sobre esse nosso processo evolutivo, né, que a gente tem falado no livro Obras Póstumas sobre a regeneração da humanidade. Então o tema está relacionado com essa regeneração, porque quando a gente fala sobre progresso, a gente pode lembrar mais ou menos aquilo que nós estudamos na geometria, né, que uma reta nada mais é do que a menor distância entre dois pontos, né? Então a gente pega do ponto A até o ponto B. Então a gente pode imaginar o ponto A como sendo a nossa criação e o ponto B como sendo o nosso destino final, né? E é exatamente aquele destino em que nós conseguimos alcançar toda a nossa transformação e chegando à condição de espíritos puros. Só que na prática a gente vê que essa distância ela acaba sendo muito mais longa do que a gente imagina, exatamente porque ela tem, durante essa trajetória, alguns obstáculos que nos obrigam a fazer alguns desvios, né? E esses desvios podem ser menos intensos para aqueles que perseveram nessa jornada, observam um obstáculo, mas tentam superá-lo com todas as forças, ou muitas vezes nós temos que fazer grandes curvas, grandes voltas, e atrasando bastante o nosso progresso, principalmente quando nós desanimamos nesse trabalho de evolução. Então, vemos assim que encarnação após encarnação, ela vai se seguindo numa trajetória linear. Imaginemos uma grande linha, e em cada uma dessas linhas nós temos ali, desde aqueles momentos em que nós estamos encarnados, até os momentos em que nós estamos desencarnados, mas um se sucedendo ao outro. Certa vez, a gente já comentou, certa vez uma parábola, né, oriental, falava exatamente isso, né, que a nossa vida é uma grande corrente dourada, mergulhada num grande oceano. E cada elo emerge para poder desenvolver um trabalho específico. E esse elo que se encontra imerso é exatamente o momento em que nós estamos encarnados, em que nós estamos conscientes do que está acontecendo aqui conosco hoje. E no momento em que nós nos encontramos embaixo no oceano, é aquele momento da nossa encarnação, que nós temos uma visão ampla de tudo aquilo que acontece, inclusive daquilo que se passa na superfície. Então, na nossa trajetória nós temos ali experiências após experiências que nos trazem, nos proporcionam determinado tipo de aprendizado. Esse aprendizado serve para nós, como nós comentamos essa semana, como estímulo para ganharmos experiências. Ninguém pode se tornar experiente sem vivenciar essas experiências. Se nós pegarmos, por exemplo, um profissional, contratamos profissionais experientes, ou seja, aqueles que já atuam em determinada área, para que possa trazer esse conhecimento para continuar desenvolvendo o trabalho nessa nossa empresa. Então, nós, moralmente e também intelectualmente, buscamos essa experiência. E ela não virá sem que ela seja antes vivenciada. Podemos vivê-la uma vez, duas, três, vai depender da necessidade que nós temos e também da insistência de cada um de nós, seja na insistência de superá-la, aí consequentemente, se for uma experiência negativa, ela será vivenciada poucas vezes, ou a nossa insistência em permanecer naquela condição de sofrimento. Aí então nós vamos repetidamente vivê-la.
E isso traz para nós sempre esse atraso, essa morosidade no nosso desenvolvimento. Então, falando tudo isso na teoria, isso é sempre muito bonito, isso é sempre muito interessante, mas na prática ela vem sempre recheada com suor, com lágrimas, com tristezas, com decepções, com frustrações, com expectativas não alcançadas, com uma infinidade de respostas que para nós são muitas vezes negativas. E no mundo de provas e expiações, como o nosso, a quantidade de sentimentos negativos, infelizmente, acaba superando a dos sentimentos positivos, que é exatamente o sentimento da conquista, da alegria de ter se superado, de ter vencido, de ter conquistado alguma coisa. Isso porque, de um modo geral, nós sempre queremos viver em função das nossas sensações. Por isso, então, quando vivemos uma sensação, nós temos um preço a pagar. Exatamente porque essa sensação, ela nos prende muito mais aqui ao mundo físico, a esse mundo de sensações, do que nos eleva em direção ao mundo espiritual. E como as nossas preocupações, infelizmente, estão todas voltadas para o mundo físico, já que o mundo espiritual para nós, ele é algo que nós esperamos, mas que ainda falta para nós muita convicção. E falta convicção não é porque eu tenho certeza que o mundo espiritual existe. Essa certeza que o mundo espiritual existe é uma questão de fé. A gente fala com relação à vivência. Porque eu não vivo como se esse mundo espiritual existisse. Eu sei que ele existe, mas eu vivo o meu dia a dia. Eu vivo esse momento. Então essas sensações me prendem aqui, me distanciando desse mundo espiritual. E aí então eu recebo como resposta, infelizmente, uma resposta negativa, porque nós vamos contrariando essa lei universal que rege a nossa existência. Então, se nós estamos afinizados com ela, nós sabemos exatamente que o mundo físico serve para nós como um palco de experiências e que o mundo espiritual é a nossa realidade. E nós fazemos exatamente o contrário. Nós fazemos do mundo físico a nossa realidade, vivendo intensamente cada momento, e depois o mundo espiritual é aquele seja o que Deus quiser. Quando vier, a gente resolve, a gente vai vivendo até a hora que chegar. Na verdade, nós temos que viver esse momento espiritual enquanto nós estamos aqui também. Porque o fato de nós estarmos encarnados, nós não perdemos a condição de espíritos. E por isso, a nossa evolução espiritual, ela não é interrompida pelo fato de nós estarmos aqui. Vivermos espiritualmente é exatamente vivermos como espíritos que somos, independente do ambiente em que nós estejamos. Por isso, então, temos que começar a analisar a nossa vida dizendo assim, quais são exatamente os valores que nós cultivamos e quais são exatamente os objetos para os quais nós damos valores. Se eu valorizo demais uma relação afetiva, eu me esqueço que eu sou um espírito imortal, independente, que tem ali uma trajetória enorme para poder progredir e normalmente com esforços individuais. Eu quero viver de acordo com as aparências que o mundo físico valoriza, lembrando sempre que aqui o mundo físico não é o meu mundo. Claro que eu desejo conforto, tá? Pessoal, meu pau que vai cair aqui, eu volto em seguida, tá? Então, é claro que nós desejamos o conforto, é claro que nós desejamos ter uma vida tranquila, serena, dentro daquilo que para o mundo é importante. Então, quando nós falamos sobre essa serenidade, essa paz espiritual, para nós ela se torna apenas algo que nós imaginamos, algo dentro do universo filosófico. Nós nos esquecemos que nós devemos trabalhar constantemente para alcançar essa paz interior. E ao mesmo tempo, quando nós falamos naquela trajetória evolutiva que nós temos que seguir, os obstáculos que acabam entravando, né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Tá. Que acabam entravando a nossa evolução, elas dizem respeito àquilo que nós não possuímos, diz respeito às pessoas que convivem conosco, diz respeito aos compromissos e obrigações que nós temos que cumprir, que nós temos que abraçar. E aí, então tudo isso acaba nos forçando a determinadas condutas aqui no nosso mundo, que se elas não forem bem aplicadas, nós acabamos prejudicando aquilo que poderia vir como solução. Então, ou nós fazemos equivocadamente e criamos um problema para aquilo que deveria ser solucionado, ou não agimos para solucionar e o problema continua existindo e muitas vezes até agravando-se.
Então o título de hoje para nós, esse Nunca Desfalecer, ele já traz para nós um resumo geral do que vem a ser esse nosso estudo de hoje, que é exatamente a perseverança, a coragem, o bom entendimento. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui nós temos a mensagem que Emmanuel nos traz, baseado principalmente aqui numa passagem do livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. A gente lembra sempre que o livro de Lucas ele é sempre muito agradável, né? Principalmente para quem tem crianças, para quem tem adolescentes, e gostam de contar parábolas, contar histórias, né? Eu me recordo que foi quando eu tinha por volta dos meus 10, com meus 12 anos de idade, foi quando eu tive contato com os livros de Lucas, né? Tive a oportunidade de lê-lo todo, para poder conhecer as parábolas, as historinhas que Jesus contava. Embora não tivesse ainda tanto conhecimento para compreender a sua essência, as histórias eram sempre bonitinhas, né? Então o livro de Lucas é o mais bacana de se ler com crianças principalmente. Então aqui no capítulo 18, versículo 1, Jesus já coloca, né, orar sempre e nunca desfalecer. E aqui o texto nos diz o seguinte: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Nós fizemos aqui uma viagem, né, quando eu fiz aqui a leitura desse texto, para cada passagem citada por Emmanuel, passagens que marcaram o tempo, principalmente dentro do universo cristão. Nós tivemos várias histórias, né, histórias políticas, culturais, histórias da economia, histórias de todas as naturezas. Então, mas quando nós falamos do mundo cristão, do universo cristão, desde o seu início, desde o começo da difusão dessas novas leis de Jesus, lá naquele começo, e todos aqueles que se sucederam, todas as gerações, todos os grupos que foram surgindo, dando continuidade na difusão e na vivência dos ensinamentos do Evangelho, ensinamentos positivos e negativos, né? Porque nós tivemos ali também aqueles que acabaram, experiências, né, positivas e negativas em torno do Evangelho, porque as instituições que se formaram começaram então a trazer para nós fatos bastante tristes
na história da humanidade. Então nós vemos assim que hoje nós temos a imagem de Jesus solidificada, consolidada em torno da sua elevação, em torno da sua sabedoria, da sua grandeza. Primeiro porque nós aprendemos, nós compreendemos que Jesus seria para nós o grande instrutor, o grande mestre. Então a gente acabou absorvendo essa ideia de um modo bastante natural. A partir desse momento, nós começamos então a desenvolver um pouco mais a nossa inteligência, a nossa capacidade de análise, e vimos simplesmente que Jesus não era aquela personalidade que deveria ser adorada simplesmente porque disseram que tinha que ser assim. Nós começamos a compreender as suas ações, começamos a compreender a sua sabedoria, e muito mais do que isso, nós começamos a compreender quais as consequências de tudo aquilo que foi trazido para o nosso mundo como novo ensinamento. E a gente fala novo, porque as doutrinas anteriores, e nós vamos estudar sobre isso no livro Depois da Morte, no primeiro capítulo, Leon Denis fala sobre as escolas antigas, e como elas, mais ou menos como elas funcionavam e como elas foram se sucedendo, porque a doutrina espírita, conforme os espíritos nos trazem, falam sobre isso lá no livro dos Espíritos, que a doutrina espírita nada mais é do que a evolução de todas as doutrinas anteriores. Ela não surgiu do nada. Todas as doutrinas do passado trouxeram para nós ingredientes que nós fomos então selecionando, aqueles que eram os melhores e mais verdadeiros, os mais concretos, e a partir daí começamos então a estudá-los, a aprofundá-los. E aí então vimos que Jesus foi para nós não apenas aquele Deus encarnado, como normalmente, como tradicionalmente ele é aceito, ele é visto, mas nós vimos então a sua grande sabedoria. E ele trouxe para nós um modelo de conduta que veio revolucionar o nosso mundo. De lá para cá, então, muitos grupos e muitas gerações tentaram viver essas experiências, fizeram interpretações equivocadas, muitos perseguiram em nome dele, destruíram em nome desses ensinamentos, acabaram sofrendo e fazendo sofrer em nome desses ensinamentos. E depois, nós então tivemos esses fatos, desde o Sinédrio, lá atrás, quando nós tivemos ali os doutores da lei que acabaram condenando Jesus à morte. A gente lembra sempre que ele acabou sendo condenado e depois foi o Império Romano que executou aquela condenação. Então, desde o Sinédrio, depois nós tivemos ali os romanos vaidosos e dominadores, tivemos os verdugos da Boa Nova Nascente, lá naquele começo, quando os cristãos primitivos estavam ali trazendo para nós, apresentando os obstáculos para o desenvolvimento do cristianismo, perseguindo, destruindo, matando inclusive, provocando ali o desencarne daqueles que eram os seguidores fiéis dessa Boa Nova. Nós tivemos ali os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios de escuros de sangue e de dor. Aí nós nos lembramos das cruzadas, nos lembramos ali de todos os fanatismos de toda a ordem que acabaram prejudicando bastante e manchando aquele ensinamento inicial que nós acabamos valorizando. Quando nós estudamos a história da humanidade, nós valorizamos muito mais as ações e a evolução da Igreja do que os ensinamentos do Evangelho. Nós não vemos, por exemplo, um livro de história falar sobre o Evangelho, mas nós lemos um livro de história falar sobre a Igreja, porque a Igreja ela se tornou muito mais temporal, essa expressão temporal diz respeito a se envolver em questões políticas e econômicas do que a preocupação realmente de elevar o homem a Deus. Então nós vemos assim que são vários desvios que esses ensinamentos acabaram sofrendo naquele seu percurso. Se nós pudéssemos imaginar um rio que tivesse um curso retilíneo para conduzir as suas águas desde a nascente até lá na sua desembocadura, nós temos ali então que muitos barrancos caíram, muitas pedras, muitas árvores, muitos objetos e provocaram os desvios, provocaram o derramamento, enchentes dessa água que tentava simplesmente fluir com naturalidade. E todos esses obstáculos fomos nós, encarnados, que criamos. E por isso então nós começamos a ter muito mais preocupações com as verdades que o mundo físico pode nos apresentar do que as verdades que esse Evangelho pode nos trazer. Porque eles nos apresentam um futuro tão distante da nossa realidade, um futuro feliz, sem sofrimento, com pessoas que se amam, num ambiente onde não existe dor, não existe sofrimento, não existe nada de negativo.
Então a gente pensa assim, esse mundo é muito bonito, mas ele é um mundo, ele faz de conta. Na verdade ele não é faz de conta. E não é mais uma questão de fé, é uma questão de convicção. E é essa convicção que nós precisamos desenvolver. A Angelina colocou, com certeza estão reencarnados nesse planeta lindo, Todos nós fizemos parte daquele passado. Então a gente lembra sempre que o esquecimento do passado é para nós uma grande dádiva vinda do mundo espiritual, vinda de Deus, porque isso nos dá liberdade para agirmos na construção de um futuro que nós desejamos. E talvez inconscientemente reconstruindo aquilo que nós mesmos destruímos. Então essas mesmas gerações que no passado provocaram esses desvios ou tentaram agir de um modo correto, essas gerações estão hoje vivas e ativas, seja no plano físico, seja no plano espiritual, continuando a viver essas experiências. O Brás lembrou, os ensinamentos de Jesus estão muito perto do Bhagavad Gita, Na verdade, Brás, todos os grandes sábios, todos os grandes livros que falam sobre a elevação do espírito, seja em qual cultura for, seja com qual linguagem for, nós lembramos que todos eles fazem parte da mesma lei. Então, se nós pegarmos os ensinamentos indianos, dos Vedas e tudo mais, se nós pegarmos os ensinamentos budistas, os ensinamentos do judaísmo, que nada mais são do que os antecessores, os antepassados dos ensinamentos cristãos, pegamos todos os ensinamentos que trazem essas virtudes, trazem esses valores, eles estão presentes nas leis universais. A única diferença é que eles falam numa linguagem específica, apropriada a cada comunidade, a cada cultura. Então hoje os Espíritos disseram para nós que devemos ver em Jesus o modelo perfeito para a humanidade. Exatamente porque se falava numa cultura voltada para o cristianismo, para o mundo ocidental. Porque todos os envolvidos na França naquele período estão ali, vivendo os ensinamentos do cristianismo. Consequentemente, fala-se nele. Mas e se por acaso a doutrina espírita tivesse sido lançada numa outra parte do mundo? Nós teríamos uma outra referência com tanta elevação quanto. Então, na verdade, os ensinamentos não pertencem a um ou outro. Na verdade, esses são os missionários que vieram para cá, e Jesus não era diferente de ser um missionário. Muitas vezes nós o elevamos na condição de um Deus encarnado e nos esquecemos que ele é um espírito que evoluiu, que cresceu, que alcançou esse patamar elevado por todas as experiências que viveu e veio para cá depois para difundir isso. Então, quando nós falamos sobre Cristo, Cristo, na verdade, ele é um título, ele não é um nome. Então, todos aqueles espíritos que estiveram ou que estão na condição crística têm condições de fazer aquilo que ele fez e muito mais. Porque nós podemos imaginar o tamanho das consciências, ou a envergadura dos espíritos que estão em plena sintonia com essa consciência cósmica, nós podemos dizer assim, com essa consciência divina. O quão elevados são esses espíritos e o trabalho que eles fazem, fizeram em todas as épocas do passado, fazem atualmente em todos os ambientes do planeta, do universo, e continuarão fazendo ainda. Então hoje nós estamos numa condição de espíritos ainda necessitados sermos tutelados por esses espíritos, sermos conduzidos, sermos orientados exatamente pela nossa condição. Então, quando nós estudamos durante essa semana falando sobre a regeneração da humanidade, percebe que esse título ele é bastante apropriado. Ele é um título comum, mas ele traz ali uma verdade que normalmente nós acabamos não dando o devido valor. Quando se fala, por exemplo, o nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração. Na verdade, nós temos que pensar que a humanidade será uma humanidade de espíritos regenerados, ou espíritos em processo de regeneração. Só que para esse processo se efetivar, há necessidade de uma conscientização. Que nós compreendamos, por que nós temos que fazer tudo isso. Nós conversamos numa outra oportunidade sobre aquela ideia de praticar o bem. Quando se fala praticar o bem é uma coisa até um tanto quanto vazia pela banalidade com que ela foi tratada. Porque fazer o bem não é você ser uma pessoa boazinha. Na verdade, você fazer o bem é você revolucionar a sua vida e difundir tudo aquilo que aprendeu
junto desses ensinamentos mais elevados, para o universo à sua volta, para o mundo que você vive, né, para o seu pequeno mundo, né, onde você se encontra inserido. Então, na verdade, fazer o bem vai muito além dos pequenos gestos que a gente pratica no dia a dia. E é óbvio, é claro, que esses gestos não podem ser desprezados. Esses gestos têm que ser valorizados, porque a gente lembra sempre que cada um oferece aquilo que tem dentro do coração. Você não pode exigir de uma pessoa que ela faça aquilo que vá além da sua capacidade. Mas ainda assim, aquele pouco que ela faz sendo valorizado pode ser melhor, desde que ela se esforce o suficiente para poder avançar um pouco mais nesse processo de transformação. Então hoje nós somos estimulados constantemente pelos nossos estudos. A doutrina, ela sempre nos instiga a um estudo coletivo, a um estudo comunitário. Então nós estamos constantemente participando de grupos de estudos, né, ou pelo menos deveríamos fazer isso, porque a gente lembra que você pensar sobre um assunto sem ter com quem discutir, chega uma hora em que seus pensamentos não conseguem avançar. Chega uma hora em que você não consegue mais ir além da sua visão. É como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma ilha e a nossa visão não ultrapassasse as suas margens, ficassem ali perdidas. Então, quando nós estamos em grupo, sendo estimulados e ao mesmo tempo estimulando, conversando constantemente sobre tudo isso, nós vamos então fortalecendo cada vez mais, não apenas a nossa fé, porque fé ela é subjetiva, você acredita em alguma coisa porque ela é para você o sustentáculo, né, dos seus princípios, mas principalmente porque você começa a fortalecer a sua razão. E aí nós entramos num campo muito mais real para nós, porque a razão, a inteligência, faz com que nós reflitamos, faz com que nós raciocinemos em torno de todas as nossas ações, das nossas consequências. Né? A André colocou, né, crescemos com mais quando somamos opiniões. Opiniões, exemplos, trocas de experiências. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Tudo isso para nós é importante. Então, a frequência numa igreja, porque a gente lembra sempre que os ensinamentos de Jesus ele não se encontra restrito numa instituição. Todas as instituições que estão conectadas, afinizadas com esses ensinamentos, são válidas. Então as pessoas que frequentam suas igrejas, é importante que tenham a consciência de que elas não serão salvas por frequentar a igreja, mas elas serão salvas a gente diz no sentido de salvar-se das suas próprias imperfeições, do sofrimento que pode causar a si mesma. Então a pessoa não será salva por frequentar o ambiente. Né? Pois é, Armando, é um problema que todos nós enfrentamos, mas tenhamos fé. Então não será salva por frequentar aquele ambiente, né? Frequentar a igreja, uma mesquita, uma sinagoga, um centro espírita, um terreiro, não importa onde ela frequente. Ela vai se salvar-se de si mesma por aquilo que ela trouxer de conhecimento e de benefícios convivendo com as pessoas que seguem os mesmos princípios. Então hoje nós vemos que, nós aprendemos que os lugares sagrados são os lugares de salvação. A igreja não é um lugar sagrado, são as pessoas que frequentam ali que tornam aquele lugar sagrado. A igreja nada mais é do que tijolos, madeira, ferro, instalações. Mas a partir do momento em que as pessoas que estiverem ali irradiarem um pensamento voltados a Deus, ali se torna um ambiente sagrado. Então hoje nós começamos a perceber que a doutrina espírita diz para nós a respeito de rituais, de ambientes, de tudo. E ela fala para nós, por que o Espiritismo ele nos liberta dessas práticas ritualísticas? Porque nós entendemos, nos liberta, né, vai nos esclarecendo, no sentido de esclarecimento, né? Mas principalmente trazendo para nós, né, uma conscientização de que nós não temos necessidade de nos elevarmos ao mundo espiritual através de meios físicos. Exato, Armando, né? O teu verdadeiro templo está dentro de nós. Então, quando Jesus, todo mundo fala assim, o Sermão do Monte, nós podemos imaginar um lugar mais abençoado naquela época do que no momento em que Jesus falava sobre os ensinamentos do Evangelho para aquelas pessoas no alto de uma pequena montanha? De um alto de um pequeno monte? Certamente que não. Porque são as pessoas que fazem o ambiente. Então, quando a doutrina nos fala desse processo de libertação, dessas práticas
materialistas, dessas práticas terrenas, nós vamos aos poucos tendo essa compreensão e, consequentemente, conforme a compreensão vai chegando para nós vamos também percebendo que não há necessidade dessas práticas. Então hoje muita gente diz assim, eu preciso ir até lá. Na verdade ela vai até lá porque ela percebe que o ambiente é agradável, percebe que o ambiente é um ambiente tranquilo e que pode fazer com que ela se revigore. Só que ela não se deu conta ainda que são as pessoas, o meio onde ela se encontra, que vai fazer com que ela sinta tudo isso, que ela absorva tudo isso. Então hoje nós temos essa consciência. Nós falamos do ambiente virtual. Muita gente diz assim, mas internet não é lugar para você fazer estudo espírita. Lugar de estudo espírita é no centro espírita. E a gente fala assim, mas por quê? Só porque eu estou num lugar feito de paredes e que colocaram uma placa na frente dizendo que é aquilo ali? Esse ambiente virtual, onde nós estamos hoje, em comunhão de pensamentos, em comunhão de sentimentos, com os nossos pensamentos voltados para o mesmo princípio, com o mesmo objetivo, faz desse ambiente virtual tão abençoado como qualquer outro ambiente onde haja pessoas que têm esses mesmos princípios. Então hoje nós estamos juntos, trocando essas experiências, nos fortalecendo. Mas nós sabemos que o mundo à nossa volta, retomando o nosso raciocínio, o mundo à nossa volta não pensa da mesma forma. Nem sempre busca as mesmas intenções porque não tem a mesma compreensão. E é aí então que surgem os obstáculos. Não é exato, Filomena, né? O braço colocou lá em cima, né, que... Deixa eu ver aqui... Deve ser muito triste uma pessoa ir a uma igreja só quando para desencargo de consciência. Mas eu acho que todos nós já vivemos isso, Brás. A gente fazia isso muito mais por uma educação equivocada do que por uma consciência. Quando a gente vai se conscientizando, a gente vai percebendo que você está num lugar onde você simplesmente está de corpo presente, mas o seu pensamento, os seus valores... Eu já passei por isso, eu já contei para vocês, né, na época em que eu frequentei durante uns 2 anos a igreja metodista, né, fui evangélico, né, posso dizer isso para vocês, isso está registrado no meu currículo, e eu faço isso com muito orgulho, porque foi um período de muitos ensinamentos para mim. Eu percebi que chegou um momento em que a igreja em si já não tinha mais sentido para mim. Quando eu percebi que aquilo que era ensinado não era aquilo que eu queria aprender. E aí então eu comecei a buscar opções, mas depois, né, daquele tempo de ociosidade, aquele tempo daquele vazio, onde você fica se perguntando o que é válido, o que não é válido. Então, são experiências que a gente vai vivendo, mas todo mundo tem o seu tempo. Agora é triste realmente quando você vai por um automatismo, sem se dar conta da importância de você estar ali. Como eu já falei para vocês, André Luiz comenta no livro Libertação, daquela experiência de uma jovem que foi para a igreja, e ali ele percebia que muitas das pessoas que estavam ali fazendo uma reza mecânica, sem estarem focados no que acontecia, naquela cerimônia, naquele ritual que estava acontecendo, e as pessoas então, espiritualmente, você olhava e percebia que as que estavam ali pareciam zumbis. Pessoas que não estavam ligadas. Pessoal, meu pau-toca vai cair de novo, tá? Só um instantinho aqui para nós. Mas como é mundo de provas e expiações, então a gente segue aqui o nosso caminho, perseverantes, confiantes e tudo mais. Então, pois é, para mim não deu. Eu tentei, mas não adiantou. Então, assim, o que a gente vê hoje, que todos esses ensinamentos que nós recebemos, ele tem para nós um valor muito importante, que é a gente começar a olhar à nossa volta, no ambiente que a gente vive, com as pessoas que nós vivemos. Desculpa não ter lido o que vocês escreveram lá em cima, porque quando eu caí apagou tudo, tá? Então se vocês puderem escrever de novo. Então, nós vamos aprendendo a analisar o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta. Nós vamos analisando também as atitudes, tanto das pessoas como a nossa. Nós já conseguimos antecipar tudo aquilo que vai acontecer de acordo com as ações que nós praticamos. Então, se por acaso uma atitude agressiva, uma atitude egoísta, uma atitude indiferente, tudo aquilo que nós fazemos contra nós e contra o ambiente onde nós nos encontramos, em casa, no trabalho, no centro espírita, em qualquer lugar, nós começamos já a antecipar as consequências e vemos que essas consequências podem trazer para nós um prejuízo. E esses prejuízos, infelizmente, deverão ser reconstruídos, deverão ser reorganizados, e nós demoramos mais tempo para isso.
Então hoje nós podemos ter atitudes no nosso dia a dia e também, através do nosso livre-arbítrio, tomar iniciativas para acelerar esse processo de crescimento. Quando nós começamos a desenvolver atividades, a modificar as nossas ações. Eu quero ser um estudante diferente, um funcionário diferente, um familiar diferente, um companheiro diferente. E essa prática consciente que nós adotamos nos ajuda nesse crescimento. E sim, sem dúvida nenhuma, esses desafios não cessarão de uma hora para outra. Nós continuaremos tendo essas mesmas dificuldades. Mas certamente as dificuldades que nós vivemos hoje são dificuldades diferentes daquelas que nós vivemos no passado. Por que isso tudo? Exatamente porque hoje, com um raciocínio um pouco mais desenvolvido, sem aquele envolvimento que nós tínhamos de todas aquelas provocações sensualistas, provocações do nosso orgulho, da nossa vaidade, as nossas escolhas hoje são mais serenas, mais equilibradas. Mas ainda assim nos trazem consequências que são muitas vezes dolorosas. Por isso então, estudando sobre aquilo que nós vimos sobre o tempo, né? Sobre o tempo, sobre a nossa história, tudo aquilo que aconteceu, conforme foi colocado aqui por Emmanuel, ele disse assim para nós: arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, ou seja, tudo aquilo que aconteceu de negativo no passado, na trajetória de Jesus, acabou caindo nesse despenhadeiro de cinza, simplesmente foi relegado ao esquecimento, mas a experiência vivenciada, por mais dolorosa que fosse, fez com que ele se elevasse cada vez mais. E no nosso caso é a mesma coisa, porque a nossa trajetória é a mesma. A diferença é a distância em que nós nos encontramos no mesmo caminho. Alguns espíritos mais adiantados, outros espíritos ainda presos nessa nossa, enraizados, né, nessa nossa condição atual. E tudo isso que a gente conversa hoje, falando sobre aquilo que nós desejamos ser, falando sobre aquilo que nós podemos, a forma como nós podemos nos conduzir, a forma como nós podemos agir, isso para nós tudo é muito romântico. Mas quando a gente olha para fora de nossas casas, assistindo aquilo que acontece no mundo à nossa volta, isso traz para nós uma certa decepção, uma certa frustração. Exatamente porque a gente pensa assim, mas por que só eu tenho que me comportar assim, se o mundo todo age diferente? De que adianta nós ficarmos divulgando e ouvindo sermões, pregações, palestras sobre tanta coisa que ninguém faz? E aí então vem a nossa convicção, porque eu não posso fazer aquilo para o outro, daquilo que ele mesmo tem que fazer. A minha preocupação é comigo. Não uma preocupação egoísta, mas quando se fala em termos evolutivos, eu preciso me preocupar com aquilo que eu faço, com as escolhas que eu faço, com a forma como eu me conduzo. Aos demais, eu posso levar a influência, eu posso levar o exemplo, eu posso levar um ensinamento, seja ele de que forma for, mas depende do outro tomar essas decisões. Então aqui para nós, como nós vimos, toda a história então serve para nós como um registro de experiências que nós vivenciamos. E como a gente já estudou lá no Obras Póstumas, Kardec falava sobre isso. Experiências pessoais, individuais, experiências que são coletivas, familiares nesse caso. Nós temos experiências que são de grupos, de países, nações, civilizações. Então cada um de nós está comprometido com essas várias esferas de experiências. Cabe a nós tentarmos participar da forma mais efetiva em todas elas. Diz para nós aqui na última frase, para encerrar o nosso estudo: centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, que sem dúvida nenhuma todos nós temos, ninguém está isento de dor, ninguém está isento de tristeza, ninguém está isento de sofrimento, de desafios. Recorda que antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então todos nós precisamos sempre ter essa mensagem registrada em nossa consciência. Certamente haverá momentos em que nós
seremos levados às lágrimas, à dor, seremos levados aos constrangimentos diversos, mas ainda assim, né, após a vivência naquele instante dessa dor, é o momento de nós então reconstruirmos, é o momento de nós nos reerguermos e darmos continuidade nesse progresso. Sempre tendo como foco aquela referência maior. Hoje nós temos nos tantos mares pelo mundo afora, os faróis que ficam próximos ao litoral, como uma luz, como uma referência, para que todos eles possam se orientar em que direção ir. No nosso caso, nós temos os ensinamentos do Evangelho e temos ali representado pela pessoa de Jesus o ensinamento, o mestre maior para todos nós, esse grande farol que fica constantemente aceso, girando e nos dando a sinalização. Se nós nos desviarmos dele, é uma opção nossa. Se nós quisermos seguir em sua direção, será exatamente ali o caminho do sucesso. Mas muitas vezes nós temos mares revoltos e tudo mais, que exigem de nós um esforço maior, mas continuemos sempre naquela mesma direção. Não percamos isso de vista. A Angelina colocou, né, se tivermos oportunidade de refletir 10 ou 20 minutos no nosso dia, perguntando quem somos nós, o que viemos fazer aqui, certamente iremos caminhar melhor, usar em tudo a oração e o amor. Mas você sabe, obrigado Fininho, você sabe, Angelina, que esses estímulos que nós recebemos hoje, de fazermos essas reflexões, elas acabam sendo minadas pelo nosso desânimo, porque a gente sempre tem uma tendência a fazer comparações. A gente começa a pensar assim, o que eu fiz até hoje, o que eu construí, onde eu vivo, o que eu faço, mas o fulano teve mais sucesso do que eu. Nesse momento, então, a gente acaba se derrubando. Então nós temos que pensar individualmente. Se aqueles que tiveram sucesso em determinadas áreas de suas vidas fizeram por merecer, serão cobrados de acordo com as oportunidades que tiveram e com as realizações que foram capazes de fazer. Mas nós responderemos por aquilo que nós fizemos. Então, quando nós começarmos a nos libertar um pouco mais dos sucessos do mundo físico e começarmos a pensar nos sucessos do mundo espiritual, aí nós começaremos a dar mais valor àquilo que nós fazemos. Porque por menor que seja a nossa conquista, essa conquista é nossa. Nós não vivemos estagnados. É uma conquista moral, é uma conquista intelectual, pode ser uma conquista material, pelo esforço que nós fazemos, pela dedicação, pelo investimento, pelo cuidado, pela aplicação daquilo que nós conquistamos. Então todas as nossas conquistas têm o seu valor para nós. Eu posso não conseguir aquilo que o outro fez, mas muitas vezes o outro fez alguma coisa que eu não faria, por ter já valores que ele ainda não possui. Então essa reflexão tem que ser assim, eu tenho que pensar que a minha relação é uma relação minha direta com Deus. Não é uma relação minha com as pessoas, fazendo comparações. É a melhor forma que nós temos de vencer esses obstáculos. Porque normalmente a nossa autoestima fica sempre rebaixada quando a gente se compara com alguém que teve mais sucesso do que nós. E esse é um grande erro que nós cometemos. Se nós temos que fazer alguma comparação, peguemos a nossa maior referência. Jesus então se encontra lá, quero ser aquilo que ele foi, e ele mesmo ensinou dizendo que nós somos capazes de fazer o que ele fez, e ir muito além do que ele fez. Então sigamos em frente nesse nosso propósito de crescimento, fazendo a doutrina espírita, não fazer para nós a doutrina espírita como sendo um pensamento agradável, um pensamento confortável, um pensamento que é satisfatório. Nós temos que ir muito além. Ele é para nós uma caixa de ferramentas preciosa, onde nós podemos transformar o mundo onde nós nos encontramos, né? Exato, é essa a visão que a gente tem que ter. Começarmos a pensar em Deus, em Jesus, na natureza, em nós mesmos, sem vivermos essa competitividade que é aquilo que o mundo exige hoje. Porque muitos de nós começam assim. A gente sai empolgado, fazendo reflexão, de repente vem um, fala uma coisa, o outro mostra outra coisa, o outro aparece de uma forma diferente, e a gente começa então inevitavelmente a se comparar. Porque são valores que nós temos ainda. A inveja, o ciúme, o egoísmo, a comparação, a competição, isso tudo são valores do nosso mundo. Então se nós começarmos a valorizar os valores mais elevados, os valores verdadeiros, que nós estamos aprendendo diariamente, aí sim as coisas funcionam.
Então, meus amigos, esses são os ensinamentos de hoje para nós, desse nosso texto. Nunca desfalecer, mantermos a perseverança. Nós temos ali relações que foram estabelecidas, relações difíceis que foram estabelecidas, experiências que nós escolhemos que foram bastante dolorosas, atitudes que nós praticamos que muitas vezes não temos como voltar atrás para corrigir, mas o que vale é nós olharmos para frente. Porque não é a pergunta, o que você vai fazer com aquilo que você fez? A pergunta é, o que você vai fazer a partir de agora? E aprendemos então com essas experiências que nós vivemos no passado. Se eu não posso me livrar de uma situação que